Prazer em ver o pessoal deste canal. Que a paz esteja com vocês e vamos para mais uma poesia, esta chamada O Eu e as Diversidades. As diversidades humanas são uma infinidade divina peculiar. O potencial de criação, desenvolvimento e alegria tão singular. Extrair o máximo dessa potencialidade devia à sociedade. Mas nessa selvagem relação, desperdício, insanidade e iniquidade, o eu de cada ser é testado ao máximo na tentação da usurpação. No máximo do limite da sobrevivência, no máximo do abandono. A diversidade está no quanto aguenta suportar a tortura do dono. Dono da sedução ao prazer vão e aproveitamento das diversidades. Da diversidade. Baseada na necessidade, desde a física, a mental, a social. É a realidade. Uma diversidade bem exata no limiar da guerra pela vida. A castração e exploração do eu, e como não a revolta. Assim como o amor à vida impede-a, assim a consciência. A consciência chegando ao poder e a soberba esvaziar. É um beco sem saída, só a rendição à consciência, junto à valorização do eu, e do que lhe é peculiar. O ideal capitalista é primitivo e seu prazer sombrio. A diversidade também está na dedicação para valorizar. Não precisa forçar na exploração, é só diferenciar, naturalmente e com a veracidade de uma equidade. A humanidade terá de se humanizar ou se evaporar, sem experimentar o sabor da união, bem provável. Sonho divino seria ver esses seres humanos vivendo na potencialidade do eu e as diversidades. Mas como abrir os olhos de quem se cega? A diversidade da criação trocada pela obtenção. Privilegiada conquista, não de um ser de qualidade, mas pela astúcia da visibilidade e ascensão na sociedade. E o seu produto para a parte privilegiada, vida arriscada. Não sabe eles como a eternidade está na união que foi erradicada. Não percebem que se a eternidade existisse desse capitalismo, seria um inferno de destruição e caos, sabiamente tirada. A eternidade é para a bondade e evolução, como a vida. Mas o castigo da morte traz a ilusão de inconsequência. Como adolescente revoltado com o castigo se rebela e mantém a humanidade numa cela. Eu, ame a diversidade e supere a iniquidade, pois nascemos com dificuldades, consequência da iniquidade. O problema é conjunto e evolução infinita. Eu, diversidades só com referência da equidade. Fora isso, forma de sobreviver em grandes adversidades. Vamos refletir um pouco. A diversidade é constatada em toda a natureza, e cada ser da natureza tem as suas atribuições, capacidades e trabalho a executar. O ser humano tem uma gama de possibilidades infinitamente maior do que qualquer ser, mas a nossa sociedade pouco aproveita de cada ser humano, pois a assistência e a ajuda mútua não permeia as ações da nossa sociedade, e sim uma competição, exploração e uma diferenciação baseada na quantidade de matéria que possui, assim estimulando o egoísmo,
a ganância e a futilidade. A diversidade das pessoas era para ser explorada para o bem comum. Assim, percebe-se mais uma vez a inutilidade do sistema. Então, nos posicionemos de forma resistente e contundente nas ações com o próximo, valorizando suas qualidades e respeitando as diversidades, com o propósito de viver o amor, a fraternidade e a verdade, firmes de que pouco precisamos desta sociedade e muito precisamos das pessoas. Não devemos nos revoltar com os líderes da sociedade, mas com a nossa vivência e sabedoria ajudá-los a enxergar a verdadeira realidade, a do amor. A castração e os desperdícios de potencialidades humanas são incomensuráveis, mas vençamos no nosso interior a imunda contaminação desse sistema e percebamos que tudo que precisamos está dentro de nós. Deixemos a soberba para viver junto a consciência com humildade. A equidade é saber que todo ser humano é uma dádiva de Deus para a unidade humana, para que a humanidade não se mate sem nunca viver em uma sociedade no sentido intrínseco da palavra. Cabe-se a nós viver junto à verdade, à consciência de Deus e vivendo a felicidade no meio desse caos e curando-os ou alertando-os. Assim chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenha contribuído para o crescimento espiritual de vocês ou corroborado. Até a próxima.